Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Ouviremos agora uma linda canção. Desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. E posso dizer que posso fazer. Posso dizer que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração.
Nosso culto hoje é especial, pois vamos celebrar a ceia do Senhor. Agora ouviremos a leitura da palavra de Deus. Leremos o texto que se encontra em Romanos, capítulo 5, versículos 10 e 11, que diz assim: Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nos alegraremos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, queremos te agradecer pela leitura feita e que a palavra do Senhor, meu Deus, fale de uma maneira especial no nosso coração, em nome de Jesus. Agora ouviremos mais um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado ele levou. Sepulcros se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre. Ressuscitou, para sempre.
Abel parabeniza nesse momento os irmãos que fizeram aniversário no mês de junho e julho. E são eles: em junho, dia 3, irmão Niebert e irmão Totonho. Dia 6, irmã Lúcia de Fátima e o irmão David Alexandre. Dia 7, a irmã Ivone Carvalho. Dia 8, Nayane Fernandes. Dia 9, a irmã Rebeca Falcão e Aline França. No dia 10, a irmã Joelma Costa. Dia 12, irmã Maria Gorete. Dia 13, o irmão Eduardo Dantas, mais conhecido como Dudu. No dia 14, irmão Fabrício Almeida. Dia 17, irmão Gilberto Paulo, Fabiano Andrade, Maria Pequena, Maria Rosileide, conhecida como Galega. No dia 19, a irmã Ana Beatriz e o irmão Pablo Azevedo e Cláudio Brito. No dia 20, o irmão Jefferson Lima. Dia 21, Isabelle França. 24, Jaritza e Luciana Aquino. Dia 26, Raíza Fernandes. 28, Valde Barbosa. Dia 30, o irmão Valdenilson Silva e a irmã Sayonelli e Gino. Em julho, nós temos os irmãos. Dia 3/7, a irmã Deusleide, mãe de Gustavo. Dia 5, o irmão Taylor. Dia 6, a irmã Edileuza e o irmão Neto. Dia 7, Gisele e Solange. Dia 8, Cleitinho. Dia 9, Bárbara Vanessa. Dia 12, Raízila. Dia 15, Daliana. 17, Karina. 23, Abilene. 30, Isaac. E dia 31, Draia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e lhes concedam mais anos de vida. Neste momento, irmãos, nós vamos ouvir a mensagem com o pastor Moab e logo em seguida celebraremos a ceia do Senhor. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz de Cristo. Eu desejo boa noite a todos, a toda a Igreja do Senhor, a Betel, aqueles que estão visitando o nosso canal. Deus abençoe a sua vida. Muito bom estarmos aqui. Estamos nesta noite, a noite que vamos celebrar a ceia do Senhor, nossa terceira ceia do Senhor, nesse período de pandemia. Eu gostaria de esclarecer que, obviamente, que a ceia do Senhor, segundo a Bíblia, o relato bíblico, é um momento de comunhão, de fraternidade, de estarmos juntos. Sim, claro. É óbvio que a forma com que estamos fazendo não retrata o que o texto sagrado diz no sentido da comunhão presencial. Mas eu queria lembrar aos irmãos que tudo o que estamos fazendo, inclusive este culto, é um regime de exceção. Há aquilo que é o ideal e aquilo que pode ser feito.
Mas nós louvamos a Deus porque temos os canais, a tecnologia nesses dias que nos dá possibilidade de estarmos mais perto, ainda que de forma digital, de podermos ceiar, cada um as suas famílias em casa, mas que lembramos daquele momento, o qual a Bíblia diz que devemos lembrar, e lembrarmos do corpo de Cristo, porque podemos estar separados, mas ali naquele momento lembrarmos da obra redentora e também dos irmãos, da alegria, da comunhão. Então eu queria deixar isso aqui bem claro para os irmãos. Também lembrando, nós vemos avisando desde domingo passado que tivemos uma reunião em Natal, o nosso presidente da CBB, pastor Targino, reunião com o governo. Dia 1º de agosto haverá então uma outra reunião aqui no Oeste, pastor Alaná, Paulo Enberg, pastor Cristóvão, nos reunimos e também teremos dia 1º uma outra reunião para decidirmos o que será, quais são os pontos que vai nos levar a pensar se vamos continuar ou parar. Primeiro, o número de casos no estado. Segundo, o número de UTI ocupados e a fila. Em terceiro, o número de morte. Não é? Essas três situações, meus irmãos, serão pensadas. Nós temos um pastor da área de saúde aqui no Oeste, e dentro disso, então, nós vamos deliberar, sempre pensando em você, na saúde do povo de Deus, porque esta é a nossa responsabilidade. A igreja, na verdade, ela está fechada à porta do templo, mas ela não está parada. Desde o primeiro dia, nós estamos ativos, através das mídias, estamos até em alguns grupos de ministérios, saindo e até se arriscando, como a obra social, por exemplo, para ajudar aquelas pessoas que precisam. Mas a igreja não parou, todos os ministérios estão funcionando, EBD, todos os ministérios, casais, jovens, o louvor, tudo funcionando, e eu louvo a Deus por isso. Quero deixar aqui minha gratidão, meu carinho, meu louvor a Deus, minha gratidão ao povo betelino, pelo seu amor, pela sua paciência, pela sua fidelidade a Deus. O povo betelino é um povo comprometido com a obra do Senhor, com a obra missionária, e eu louvo a Deus com o nosso plano cooperativo, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde. Nessa noite, então, em que nós vamos à mesa do Senhor, eu queria pensar com os irmãos um texto lá em Filipenses, no capítulo 2. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, a alegria em qualquer circunstância. Esta é a forma com que essa carta ela é lembrada, ela é citada, não é? Há até um hino que fala um pouco sobre isso, um hino do cantor. E eu queria então pensar esta carta tão preciosa que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, igreja que o seu servo, o servo de Deus, o apóstolo Paulo, fundou, cuidou, edificou, e que traz um tema muito relevante. Essa carta é muito mais do que falar da alegria em qualquer circunstância, haja vista os sofrimentos que o povo de Deus pode passar, haja visto o sofrimento que o apóstolo, esse grande apóstolo que foi tão perseguido, falaram tanto de Paulo, colocando em xeque o seu chamado, o seu apostolado, devido aos sofrimentos que este servo passou, sofreu. Como pode um homem, sendo um homem de Deus, sofrer, ser expulso, pisoteado, espancado, preso? Como pode, não é? Hoje Paulo não poderia viver nos dias de hoje, porque seria chamado um pecador, daqueles bem transgressores, porque como é que um apóstolo sofreria tanto? Mas era exatamente dessa forma. Então a carta também trata um pouco disso, e o capítulo 1 dessa carta fala essencialmente da primazia de Cristo sobre todas as coisas, mas no capítulo, a parte final do capítulo 1 e capítulo 2 vai falar, Paulo vai trazer um conselho, uma direção, falando sobre aquilo que é mais sublime dentro do plano redentor. Meus queridos irmãos, aquilo que é mais importante, que é a base da cristologia.
é a base de um tema nos seminários, que é um dos temas mais importantes, é a cristologia. É você entender que a doutrina deve andar junto com a vida. Não existe doutrina sem a vida, e não existe vida sem a doutrina. Então o apóstolo Paulo vai tratar um pouco sobre isto nessa carta. Eu não quero entrar em pormenores do tempo de aonde Paulo estava, há algumas divergências quanto a isso, preso aonde, enfim, mas eu quero então falar nesta noite, porque estamos diante da mesa do Senhor, tratar com os irmãos aqui de um tema muito importante para os nossos corações. Capítulo 1 primeiro, eu queria ler aqui a primeira parte, capítulo 1, lá no final, no verso 27, diz assim, só para os irmãos entenderem: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Verso 1 do capítulo 2. E se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Agora, verso 5 do capítulo 2. Tendo em vós mesmos, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, peça para que Deus hoje fale ao seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, Criador dos céus e da terra, que até aqui nos trouxe, pelo seu amor e grande misericórdia. Nessa noite, a tua igreja, que está diante dessa televisão, desse aparelho eletrônico, dos visitantes que estarão daqui a pouco participando da mesa do Senhor, suplicamos que a sua voz se faça ouvir aos nossos corações, de forma que sejamos consolados, enchidos, libertos, ó Deus, e que possamos ter a vida transformada pela ação do teu Espírito através da tua palavra. Nessa noite, Pai, que haja perdão de pecados, que haja salvação e conserto para a glória do nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu li um texto um pouco mais longo para explicar aos irmãos, para que os irmãos entendessem o contexto. Então Paulo, no primeiro capítulo, fala da primazia de Cristo em todas as coisas,
E depois o apóstolo Paulo começa no capítulo 2, então, a exortar sobre o amor fraternal, e depois ele dá o grande exemplo da humilhação de Cristo. Mas, meus queridos, aqui não se trata apenas da questão de Paulo, de Timóteo, que é citado, e de Epafrodito como exemplo, mas aqui Paulo traz o grande e sublime exemplo, que é o exemplo de Cristo. Então, eu falei que o texto sagrado, o livro, e este texto em especial do capítulo 2, a partir do verso 5, talvez seja um dos textos mais sublimes da Bíblia, porque trata justamente do tema da cristologia. Quem é Cristo, qual foi a sua obra, ele é o grande exemplo. E mais que isso, como falei também, a doutrina, a teologia que se aprende dentro de uma igreja, vivendo nessa comunhão com Cristo, ela não está desassociada da vida prática da igreja. Não existe doutrina sem vida, não existe vida sem a doutrina. E é disto que esse texto fala e que o apóstolo Paulo trata aqui. E é sobre isso que eu queria falar, para que a gente possa ir à mesa do Senhor, conhecendo quem Ele é, o que Ele fez e o que espera dos nossos corações, de cada um de nós. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para os irmãos aqui no capítulo 5 do verso 2, veja que Paulo tratou a partir do verso 27 do 1, sobre a temática da unidade, e para lutarmos por esta unidade. Depois Paulo fala no capítulo 2, e ele exorta sobre o amor fraternal e novamente da humildade. Então agora Paulo passa a mostrar e a apontar que existe alguém que é o exemplo para que esta unidade, esta humildade, a luta pela comunhão na igreja seja verdadeira, baseada naquele que foi o grande exemplo. Então no verso 5 ele diz: tende sobre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ora, fala-se muito de homens que foram homens importantes na história, homens que Deus usou, mesmo aqueles que não estão na Bíblia, na história, homens que Deus levantou. E o apóstolo Paulo é talvez um dos homens no Novo Testamento mais citado, mais falado, um grande exemplo de servo e de vida. Mas escute, Paulo tem o seu lugar na história, um lugar daquele que Deus, do seu galardão diante do Senhor, mas Paulo aponta para o grande exemplo. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse, e Fernando vai colocar aí, primeiro ponto, o grande exemplo a ser seguido. Jesus é o grande exemplo a ser seguido pela igreja. Não é o pastor da igreja, embora ele deva dar testemunho. Não é aquele irmão que você tanto ama, e aquela pessoa que todo mundo acha assim a coisa mais linda do mundo, por causa do jeito, da generosidade, da bondade. Sabe aquela pessoa que a gente se apaixona logo que vê? Muito bem, essa pessoa tem um lugar na história, no coração de Deus, nos nossos corações, mas não é ela que deve ser o grande exemplo. Não são homens, mas é um homem que também foi Deus. E ele diz: tenhais sobre vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. E que sentimentos foi esse? Ele nos chama a copiar, a ter sobre as nossas vidas os mesmos sentimentos. E ele diz, ele continua, os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Verso 6, pois ele quem deu, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Primeira coisa, o exemplo. Cristo é o nosso grande exemplo. Há uma ala da igreja evangélica que tem, eu não sei se consciente ou se inconsciente, eu não sei se por falta de doutrina, e é por isso que eu digo, vida sem doutrina não vai, e doutrina sem a vida também não vai. Eu não sei se por falta de doutrina, eles criam um mundo de idolatria, onde banners imensos são pregados nas colunas, nos painéis das igrejas, mostrando divindades, praticamente divindades, dos líderes daquela denominação, ou de grupos de louvor, gospels e tanta coisa, criando no coração das pessoas, colocando na fé, no coração dessas pessoas, um sentimento errado, onde elas olham para os homens como grande exemplo. E é por isso que a doutrina que não tem vida e a vida que não tem doutrina vai dar em lugar ruim. No fim, essa vida faltará base na hora que precisar.
Ele diz aqui porque Jesus Cristo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. E aqui eu queria então, segunda coisa que eu queria que Fernando colocasse, primeiro exemplo. Segundo é a forma de viver de Cristo nos ensina. Olha aqui, sendo, ele diz aqui no verso 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. A primeira coisa aqui, agora, desse exemplo, ele sempre foi Deus. O apóstolo aqui ensina uma doutrina e mostra uma doutrina essencial, a base do cristianismo. Jesus não veio a existir, Jesus sempre existiu, Jesus sempre foi, Ele é Deus, Ele sempre existiu. Não é porque Ele encarnou que Ele passou a ser Deus ou deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus, desde a eternidade, desde antes de tudo. A Bíblia Sagrada diz: antes que tudo houvesse, Ele diz: eu já era. Você precisa entender isso. Ele é o exemplo e Ele também é um modelo de viver. Ele diz: Ele não julgou com usurpação, o ser igual a Deus. Perceba, usurpação é tirar, é roubar, é saquear, é tomar por assalto. Jesus não precisava disso, porque Ele era Deus, Ele era o próprio Deus. E nós precisamos entender que esse homem, que é o nosso grande exemplo, também é Deus. Ele é homem, ele veio dar o exemplo, mas ele também é Deus. E ele, neste momento, Paulo narra que ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, o que não significa que ele não era Deus, mas que ele se posicionou. Aqui nós vamos tratar disso no verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou. Aqui está. Então ele é Deus, ele sempre foi Deus, e ele existiu antes de tudo. Consegue compreender isso? Mas o texto sagrado diz no verso 7: antes a si mesmo se esvaziou. Terceiro ponto: ele se esvaziou. Lembra que Paulo trata de humildade, união, de amor ali atrás, aonde lemos? Ele se esvaziou. O que significa isso? Olha o verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante à semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. Há muitas pessoas que acham que porque Deus virou homem, veio e encarnou, ele deixou de ser Deus. Não, ele sempre foi. Desde sempre ele foi, ele se encarna, nem ele deixou de ser Deus, nem tampouco deixou de ser um homem, porque ele veio, o texto é muito claro, ele assumiu a forma de servo, ele virou um servo, ele não fez de conta que era um servo, ele virou um servo de verdade. Ele disse: eu vim para servir. Ele diz lá em João: eu vos dou o exemplo, se eu sou Deus, se eu sou o Senhor, como diz vocês, e estou dando o exemplo. Ele não foi um faz de conta. Este Deus que é exemplo, que é Deus desde sempre, que não usurpou nada porque é seu direito. No verso 7 diz, dando-nos o exemplo, antes a si mesmo se esvaziou, momentaneamente, veja, momentaneamente, por um tempo. Esse Deus que era igual em número, gênero e grau ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai, ele por algum momento ele teve que se esvaziar, ele teve que abrir mão de tudo, a glória, o poder, a soberania, o Criador que fez todas as coisas, ele teve que se esvaziar de tudo isso por algum tempo, meus irmãos. Você consegue entender a grandeza da sua glória celeste? Ele se esvaziou da sua glória celeste, da autoridade para submeter-se, quando encarnou a vontade do Pai, a vontade do Espírito, e ser guiado. Ele abriu mão das prerrogativas de Deus, de ser Deus Todo-Poderoso. Isso significa esvaziou-se.
E agora eu quero que você entenda que o apóstolo está ensinando isso e dizendo isso para os irmãos que talvez estivessem brigando, como os discípulos, para quem sentaria à direita ou à esquerda, para quem tinha a primazia, para quem era o melhor, como os discípulos que não se colocaram, nenhum se pulou e disse: deixa que eu lavo os pés. Ele está tratando o coração do homem, falando de unidade, de amor, de humilhação, de fraternidade, dando não o exemplo dele, mas o exemplo sublime e maior, o exemplo de Jesus, que se esvaziou. Você percebe isso? Há muitas pessoas que são inflados. A igreja não é um lugar de gente para se inflar. Quando Deus chama um cristão, Ele chama para se esvaziar de si mesmo, se esvaziar do orgulho, se esvaziar da vaidade, da soberba, da arrogância, de achar que tem algum poder porque tem alguma coisa nessa terra. O Deus de toda a terra se esvaziou sendo Deus, abriu mão da sua glória lá em cima, abriu mão do face a face com Deus Pai, com o Espírito Santo. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então esse mesmo Deus que é Deus foi homem. E aqui nós temos a deidade do Senhor revelada nesse texto. Como é importante entender isso. Igreja, como é importante entender isso. O Deus que sempre foi, o Deus que veio e não deixou de ser Deus porque veio. Porque existe uma doutrina muito antiga, gnóstica, que vem dos gregos, desde a filosofia platônica, que diz que um verdadeiro Deus não poderia ser homem, porque o espírito é bom, mas a carne é podre. Então não há essa união, essa unidade. É muito antiga essa filosofia. Então muitos não acreditavam, e o apóstolo Paulo aqui reforça isso, dizendo: ele é Deus, mas ele veio em figura de homem. Mas para que isso acontecesse, ele se esvaziou. Meus queridos, daqui a pouco estaremos na ceia do Senhor, na mesa do Senhor, e eu queria lhe perguntar: você tem se esvaziado dia após dia? Não é se você está certo, não é se você tem ou deixou de ter. A questão é: você tem seguido o exemplo de Jesus, que sendo Deus, ele se esvazia, por algum tempo ele abre mão de tudo para vir estar com o Senhor. Ele tinha tanto poder, ele abriu mão de parte desse poder. Jesus podia estalar o dedo e ter o que quisesse, poderia chamar legiões de anjos, poderia transformar qualquer coisa que quisesse. Ele se esvaziou. Este Deus Todo-Poderoso poderia ter a melhor vida, a vida mais luxuosa. Salomão não chegaria nem perto, mas ele se esvaziou disso. Jesus foi um dos homens mais humildes que essa terra viu. As raposas têm os seus covis, mas ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele afirma aos seus discípulos que queriam o seguir: veja, o Deus Todo-Poderoso se esvazia. E Paulo invoca a verdade da existência dessa encarnação e da existência desse Deus Todo-Poderoso que é Espírito, para dizer: ele se esvaziou. E vocês vão ficar brigando para quem é melhor, quem tem mais poder, ou vocês vão se esvaziar seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador, que podia qualquer coisa, mas não nasceu num lugar de luxo, foi numa manjedoura, foi no meio dos bichinhos. Percebe isso? Quando nós vamos à mesa do Senhor, nós precisamos refletir sobre essas coisas. E ele foi visto, porque ele foi conhecido como figura humana. Verso 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte, até a morte, morte de cruz. Verso 8: ele não apenas se esvaziou, ele se humilhou. E aqui é um outro ponto que o apóstolo Paulo mostra, para então fazer com que aqueles homens, a igreja em Filipos, entendesse como deve ser a vida de um cristão, que as brigas,
que as disputas, e que tudo isso que borbulha dentro do nosso ser deve ser esquecido e tirado, e que devemos olhar para Cristo e mortificar isso, porque Paulo fala nos textos que lemos antes, para agora mostrar o exemplo desse Deus Todo-Poderoso. Ele diz, ele se esvaziou, mas ele também se humilhou. Como? A primeira coisa que ele se humilha, coloca aí, agora o ponto é, se humilhou. Ele vem encarnar neste corpo a semelhança de homem, ele era Deus. Mas ele deixa a sua glória e se humilha em estar de alguma forma na semelhança de homem, porque ele é Deus, sua glória, seu poder, sua majestade. Ele se humilha, vindo ser julgado por homens pecadores, dominados pelo pecado. Ele se humilha, ele encarna, e ele agora se deixa ser julgado por homens pecadores. Você já pensou nisso? Ele é levado a uma corte completamente corrupta. Ele se humilha, morrendo da forma mais cruel e trágica que um homem pode ser morto. Para os judeus, era uma coisa inadmissível, a maior de todas as humilhações era alguém ser crucificado daquela forma, era a crucificação daquele modo romano, mas ele, o texto sagrado, o apóstolo diz, ele se humilhou. E às vezes a gente tem vergonha até de pegar o copo para trazer aqui na mesa, ou para servir uma ceia, ou para fazer algum favor, porque eu não posso, minha posição, porque eu não dou conta. Ele se humilhou, vindo à semelhança de homens, tomando o corpo de um homem, porque ele teve fome, ele teve sede, ele sentiu dor naquela cruz, ele se humilhou. Ele era Deus, mas ele se humilhou, ele foi para uma cruz, ele foi julgado por homens pecadores e ruins, ele foi para uma corte, ele foi obediente, ele submeteu-se à vontade de Deus, ao sopro do Espírito que o compungia a fazer a vontade de Deus. Ele se humilhou, e muitos de nós, por muito menos, mas muito menos que eu não tenho como dizer, não conseguimos, ao menos, levar um recado, porque achamos que é humilhação. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Perceba, o texto termina em morte, morte de cruz, para mostrar a dimensão do que foi a humilhação do Senhor. Isaías 53 também nos narra o flagelo que o nosso Cristo passou. Percebe que Ele é o nosso exemplo, que quando vamos à mesa do Senhor precisamos pensar, eu tenho me esvaziado, eu tenho me humilhado, o Senhor é a minha referência. Queridos, isso é igreja, isso é o que cabe no mundo cristão, isso é doutrina com vida, isso é vida com doutrina, é conhecer quem foi, como andou, como viveu. O apóstolo Paulo está dizendo a esta igreja aqui exatamente isso: lutem pela unidade, sejam fraternais, sejam humildes, pois Cristo em sua humilhação é o grande exemplo. É disso que o texto sagrado, um dos mais bonitos e uma das doutrinas mais importantes, se assim podemos dizer, ele se humilhou. A igreja de Cristo foi chamada para entender isso, que fazer aquilo que o Senhor nos ensinou não é humilhação, faz parte do nosso chamamento, pois se Ele é Deus e é o Senhor, devemos fazer e seguir o seu exemplo, como Ele diz lá em João. Agora, o resultado disso vem a partir do verso 9, ele diz:
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se muitos não fazem hoje, um dia todos farão. Se alguns não reconhecem agora, um dia todos reconhecerão, porque a obediência, o esvaziamento, a humilhação, o exemplo deste Deus que se tornou homem, mas que não perdeu as suas prerrogativas de Deus, embora tenha suprimido alguns dos seus poderes, por obediência, por submissão, para cumprir a sua missão. Ele sempre foi Deus e também sentiu toda a agonia humana, todas as lutas e possibilidades que você pensar da natureza humana. Isaías descreve isso muito bem. Ele sentiu para ele poder consolar, estar com você, ajudar você. E por isso, ele recebeu o nome sobre todo nome, ao qual todos se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele recebeu em triunfo o resultado da sua obediência, da sua missão. Agora perceba, eu quero então aqui terminar mostrando para os irmãos o que podemos aprender e o que devemos pensar quando formos à mesa do Senhor. A primeira coisa é: Cristo deve ser o seu exemplo. E a pergunta, ele tem sido? Sabe, há muitos homens bons e de boas condutas, mas ninguém pode tomar o lugar de Jesus na sua vida. Ninguém. Nenhuma banda, nenhum líder, nenhum governante pode ter o lugar de Deus no seu coração. Segunda coisa, ele é o único Deus. Eu aprendo nesse texto que ele tomou a forma de homem, mas ele era Deus. Desde sempre ele foi Deus. E pregam muitos deuses por aí. As pessoas estão atrás de deuses, mas entenda, quando você for ceiar, reflita. Quem é Deus para você? Ele é um único Deus todo-poderoso. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que aquele que reconhece, que entende quem é Deus, também sabe seguir os passos e deseja seguir os passos e lutar, como o texto sagrado diz. O apóstolo Paulo fala aqui o exemplo de uma guerra. Ele pede para que eles lutem. No verso 30 do capítulo 1, pois tendes o mesmo combate. Ele pede que o povo lute, porque ele lutava para seguir o seu mestre e ser como ele. Por fim, eu aprendo aqui sobre a obediência a Deus. O próprio Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz, mesmo que doa. Você é obediente, você tem sido obediente. Pensa nisso quando você for ceiar. E para terminar, eu queria terminar com 2 textos, essa exaltação de Jesus. Olha o que diz Hebreus, Fernando vai colocar aí, Hebreus no capítulo 7, no verso 25, ele diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Glórias ao nome do Senhor. Sabe, ele recebeu o nome que é sobre todo nome, que todo joelho vai se dobrar diante dele, que toda língua vai confessar, para a glória de Deus Pai. Hebreus capítulo 7, 25 diz. Então, porque ele é esse Deus, esse Cristo maravilhoso, que se humilhou, que se esvaziou, que é Deus desde sempre, e que foi obediente até a morte de cruz, ele diz, por isso, também ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Por quem? Por Jesus. Vivendo sempre para interceder por eles. Sabe por quê? Porque agora ele está intercedendo. Ele é o intercessor. Eu queria lhe perguntar,
Você é crente? E eu espero que seja assim. Quem é o seu intercessor? E você que não é crente? Quem é o seu intercessor? A Bíblia Sagrada diz que é Ele, aquele que venceu, que submeteu e que está agora. Jesus não volta para a sua glória. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus, Ele volta para a sua glória. Deixa eu tentar colocar isso de forma que você não compreenda mal. Não é mais poderoso, mas ainda mais glorioso em relação à obra que fez. Porque agora, Rei e Senhor Ele sempre foi. Deus Ele sempre foi. Mas Ele volta agora como intercessor. Como aquele que pode levar a Deus os que se achegam a Ele. E que intercede agora por estes. Ele volta agora como intercessor. Por isso ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai. Que coisa magnífica. Ele recebe esse nome. Agora eu quero terminar com um último texto, que Fernando vai pôr aí também. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 5, ainda da parte final ali do texto que estávamos, quando ele é coroado e volta para a sua glória. Mas ele ainda volta mais glorioso. Verso 5 do capítulo 2 de 1 Timóteo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Olha como termina o versículo: Cristo Jesus, o homem. Agora este Deus, que sempre foi Deus e que sempre existiu desde tudo, mesmo antes de tudo, Ele agora volta para a glória, nome sobre todo nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, mas agora Ele é intercessor, Ele é o único caminho. Ele agora é mediador dessa nova aliança que vamos celebrar daqui a pouco. Mas Ele também é um Deus que agora está sentado como Deus e homem na glória, para resgatar, para abençoar, para mediar, para interceder por sua vida, meu irmão. Isso é glorioso. E Ele só é agora Cristo Jesus homem, porque Ele veio cumprir esse plano. E Ele nos aguarda. Louvado seja Deus. Tenha em sua mente nesta noite, quando ceiarmos, todos esses valores. E coloque sua vida diante de Deus. Você o reconhece como mediador, como intercessor, como único caminho, como exemplo de humilhação, de esvaziamento, de simplicidade, a ser seguido, como poderoso e glorioso, aquele que está sentado agora e reina eternamente e que julgará todas as nações, e que como homem pode compreendê-lo. Por isso Ele pode ser o seu mediador e seu intercessor. Pense nisso. Nós vamos ouvir uma canção e que Deus aplique essa palavra aos nossos corações nessa noite. Vamos ouvir uma canção, depois nós vamos para a ceia do Senhor. E eu quero que enquanto você escuta essa canção, você peça perdão a Deus, reflita sobre o seu coração e vá a Deus. Ele quer encontrar com você nessa noite. E se alguém que nos escuta nunca fez uma decisão pelo Senhor, faça nessa noite, entregue sua vida a Cristo, se arrependa. Ele quer ser seu Senhor e seu Salvador, no nome de Jesus. Vamos lá? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz em Cristo, te abençoo, meu irmão.
é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a amizade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso espera em ti, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Depois desse lindo louvor que fala de comunhão, de unidade, como lemos no texto, vamos lutar por isso. Estamos na mesa do Senhor. Eis aqui o pão, representando o corpo de Cristo, desse Deus que encarnou e que veio sofrer e viver, estar perto dos homens. Deus se fez homem para levar os homens diante de Deus. O corpo de Cristo agora, representado nesse pão, que foi moído, entregue por amor a mim e a você. Na ceia celebramos esse corpo, entendendo que esse foi o sacrifício do Cordeiro de Deus, definitivo, para salvar, para nos unir a Ele em amor e em graça. Este é o cálice. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue, lá no livro de Hebreus, não há remissão de pecados. Não mais o sangue dos bichinhos, como na velha aliança, mas o sangue definitivo de Jesus, poderoso sangue do Cordeiro, que foi o preço que Ele pagou para resgatar a sua vida e a minha vida daqueles que reconhecerem que são pecadores e se colocarem debaixo dessa aliança. O sangue derramado do Cordeiro de Deus por amor a você. Nessa noite nós vamos celebrar. E eu sempre digo, se há algum pecado, se há alguma coisa que pesa em seu coração, peça perdão a Deus. Não deixe que o seu pecado lhe impeça de vir à mesa do Senhor, mas deixe que a mesa do Senhor, que é o sacrifício da cruz, lave os seus pecados e lhe traga para essa mesa. Quem pode participar, pastor, da ceia do Senhor? Todo aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, que foi biblicamente batizado, foi às águas, desceu às águas, que está em comunhão com a sua igreja, a despeito de ser ou não da Igreja Batista Betel, e que tem um coração
que adora e ama o Senhor e que jamais deixará de segui-lo por causa de nenhuma falha, porque entende o que o texto sagrado diz. Examine o homem a si mesmo. Por isso, nessa noite, a obra redentora é maior do que qualquer situação que você tenha passado ou pecado que tenha cometido. Se arrependa e participe conosco nessa noite. Amém, queridos? Que Deus se manifeste de forma gloriosa. Vamos lembrar nessa noite de toda a obra desse servo obediente. Servo, o texto sagrado diz, obediente. E que a obediência, o esvaziamento, a humilhação nos possua. Como exemplo, vamos seguir ao nosso Criador. Vamos pegar o pão. Eu vou pedir para Fernando fazer essa oração em gratidão a Deus por esse elemento. Oremos com Fernando. Senhor, nós te agradecemos por mais essa celebração da ceia que o Senhor nos concedeu. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido com o seu povo. E nesse momento nós queremos te agradecer pelo sangue que foi derramado, Senhor, e pelo seu corpo, que foi moído, Senhor Deus, que foi pisado pelas nossas iniquidades. Nesse momento, Senhor Deus, é o nosso memorial, o momento que nós separamos, Senhor Deus, para relembrar a tua atuação, Senhor, lá na cruz, Senhor Deus, o teu amor pelo teu povo. Nós te agradecemos por tudo isso. Recebe esse momento como nossa oferta a ti, Pai amado. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Vamos comer o pão? De semelhante modo, o texto sagrado diz que, tendo dado graças, ele pegou o cálice, ele disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que nós manifestamos a ceia, fazemos esse momento, nós estamos lembrando da morte e da ressurreição de Cristo até que Ele venha. Então, depois de ceiar e ter dado graças e partir o pão, Ele também tomou o cálice. E Ele lembrou: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Sangue que foi derramado por nossas vidas. E que o Espírito de Deus fale ao seu coração nessa noite. Nós vamos tomar o cálice e lembrar que um alto preço foi pago por nossas vidas. Eu vou pedir Lili, que ore pelo cálice. Vamos orar com ela? Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, por esse cálice. Nós te damos graças, Senhor Jesus, porque ele representa para nós, ó Deus, o teu sangue derramado pela tua igreja, Senhor Jesus, para perdoar os nossos pecados. Nós te damos graças também, Senhor Jesus, por podermos estar ceiando nesse momento, Senhor Jesus, e relembrando, Senhor, que nós só estamos aqui, só estamos vivos, ó Deus, pela tua misericórdia, porque tu fostes bom, Senhor Jesus, conosco, e nós queremos, Senhor Jesus, te louvar e dedicar, Senhor Jesus, esse momento a ti. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus, amém. Tomemos o cálice. Glórias a Deus. Deus lhe abençoe. Que o milagre da obra redentora se faça em sua vida e renove a sua vida. Nós vamos ouvir um louvor e depois nós voltaremos para encerrar o nosso culto de louvor e adoração a Deus.
a sua luz. Sonhos andarão E as portas jamais se fecharão. jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Rio azul. Glórias a Deus. Depois dessa linda canção, Rio Azul, não é? Além do Rio Azul. Deus seja louvado. Queridos, eu quero agradecer a sua presença. Tudo isso vai passar em breve. Sim, Deus está no controle. Quero lembrar Romanos quando diz: tudo coopera. Mas antes ele diz: sabemos. Você sabe disso, não sabe? Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito. Tudo isso vai passar na hora que Deus determinar. Nós estaremos juntos, abraçando, nos fraternizando como igreja do Senhor. Mas até lá, esteja ligado em nossos canais, os nossos cultos, as reuniões de ministério, as salas de oração, dos jovens, casais, de toda a igreja, EBD, culto de quarta-feira. Estamos juntos, estamos orando. Não cesse de orar, povo de Deus. A oração move os céus e transforma tudo. Que Deus te dê uma excelente semana. Que Ele faça e te direcione em tudo que você tem que fazer. Te abençoe e te guarde, não é? Que de Sião te abençoe o Senhor, o Criador dos céus e da terra. E se precisar, chame, nós estamos aqui para lhe atender, para lhe socorrer. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a consolação do Espírito esteja com todos, hoje e para sempre. Amém. Tenham todos uma ótima semana e um bom dia.